Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Dani Brito, eu sou costureira, modelista e especialista em vestidos de festa. E esse é o nosso terceiro vídeo sobre a modelagem desse vestido lindo que vamos fazer aqui por completo, desde a interpretação, modelagem, costura e todos os acabamentos. E aproveita e já curte esse vídeo aqui embaixo, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber notificações toda vez que eu colocar um vídeo novo no canal. Então vamos lá, vamos modelar! Aqui, gente, a primeira coisa aqui nas costas, você tem que descer aqui também o mesmo valor que você desceu aqui, tá? Então, vamos tirar aqui 1,5. E você já vai fazer essa marcação. Esse tomara que cai aqui, eu não vou fazer ele muito cavado aqui, tá, gente? Porque precisa dessa proteção no busto. Quem dá essa proteção pro busto? Além dessa questão aqui toda que a gente achou aqui, ó, para poder encaixar, para poder achar a profundidade certa com as pences. Além de tudo isso, a parte das costas, ela dá uma total segurança para essa frente. Se você cava muito aqui, essa direção aqui do seio, olha, ela fica mais livre. Então não vai ter como ficar tão ajustado. Ajusta mais aqui para a parte da cintura, mas aqui em cima não. Então, eu não vou deixar ele muito aqui, tá? Quando o seio não é muito grande, ou quando o seio é mais firme, que você estrutura isso aqui com aspas, e você pode descer aqui, que dá super certo também, fica muito bonito. Mas ele bem estruturado para não descer. E isso num seio não muito grande, tá, gente? Que senão não dá certo. E aqui eu não vou deixar não, muito embaixo, justamente por aquela questão também que eu falei para vocês, que vai ficar um vestido para aluguéis e eu gosto de dar esse conforto, como eu falei antes. Em relação à questão busto mesmo, né? O cliente, ele procura essa questão de ficar bonito, mas com conforto, né? De ficar bem ajustado, a pessoa se sentir segura, confortável, né? Para ir numa festa, dançar. Então, eu sempre gosto de deixar um pouquinho mais em cima quando se trata de um vestido, que essa parte aqui é uma parte que é estruturada, é uma parte que vai proteger só por dentro, mas o modelo por fora, ele é um modelo leve, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, gente, eu vou descer 3 centímetros, tá? Aqui no centro costa. E vou traçar daqui pra cá, na lateral, aqui da lateral pro centro costa, traça uma linha. Eu vou logo cortar aqui. Gosto mais de cortar aqui assim, olha, porque depois você não tem que estar emendando muito na hora que você fecha a pence, você só faz ajustar. Vou cortar aqui. Aqui nessa parte, agora você vai tirar isso aqui que não vai, a pence não precisa, porque nós vamos fazer a lateral separada daqui. Mas agora, você precisa o quê? Aqui você precisa entrar um pouquinho, tá? Vou já explicar por que você precisa tirar aqui. Tirar 1 centímetro, tá? Para cada lado. E, gente, se passar alguma coisa que eu vá fazendo e não esteja explicando, que não fique claro, vocês vão deixando nos comentários, tá? Porque a gente vai fazer uma live só para tirar dúvidas. Porque o que acontece, às vezes a gente é tão acostumado a ir fazendo direto, gente, e pode passar alguma coisa que eu não tenha falado, tá? Se passou alguma coisa,
Você deixa no comentário aí, Dani, eu não entendi tal coisa. Que aí eu dou uma explicada na live, tá? A gente vai fazer uma live só sobre modelagem. Só para tirar dúvidas mesmo. Aqui você precisa tirar esse tanto por quê, gente? Esse valor. Eu vou cortar aqui só para vocês entenderem o que eu tô falando. Aqui a gente tá tirando aqui a pence, tá? A pence lá do molde base. Pronto, tirou a pence do molde base. Mas olha aqui, se você for costurar, só tirar a pence do molde base e você for costurar, vai ficar pontudo aqui, vai ficar uma sobra, vai ficar tecido aqui que não vai ficar alinhado aqui com as costas, vai ficar feio. Então, o que você precisa tirar? Você precisa tirar essa partezinha aqui, igualmente como a gente tirou aqui do lado, lá na parte da frente, tá? Que a gente ainda vai tirar aqui também. Então, você precisa tirar isso aqui só para poder alinhar, tá? As costas. Pronto, então aqui é só por isso que você precisa tirar, porque senão vai ficar um bico estranho. Tá? Mesmo assim, é interessante que você faça aqui, ó, que você trace aqui de novo. Tá vendo aqui, olha? Deixa eu colocar aqui. Olha aqui, a régua tá encostada bem aqui e a régua tá encostada aqui no final, no traço, ó, né? No risco. Olha que sobra aqui no meio. Aqui, olha. Como tem um pouco de sobrando aqui do molde. E aí você vai retraçar aqui novamente, tá? É uma coisinha de nada, a gente vai faz diferença, tá? Na hora que você for deixar o seu molde pronto, anotadinho, já pronto para você fazer outro. Essas coisas, elas precisam ser marcadas. Você nunca vai lembrar depois, na hora que você vai fazer, que aquele molde precisa de um ajustezinho, ou que você precisa deixar um pouquinho mais alto ou mais baixo. Deixa o teu molde bem certinho, tá? Só para você ajustar conforme cada cliente, conforme cada modelo. Ah, antes de cortar, aqui, olha, igualmente como a gente tirou na frente, na parte da frente, você precisa tirar aqui. Aí, deixa eu fazer assim. Ó, tá? Aqui você vai tirar. Eu tirei 1 centímetro lá na frente, sempre tiro 1 centímetro. Mesma coisa, tá aqui pra baixo, nada, ó. E tira só essa ponta daqui de cima. Só esse bico aí que precisa tirar, porque isso aqui é uma folga mesmo, que fica do molde base. Que não é necessário em um tomara que caia. Pronto. Deixa eu ver aqui. Aqui embaixo também tá certo. Também. Então, bora só cortar aqui embaixo. Fio do tecido. Vamos marcar o fio aqui. Fio aqui. Eu gosto de fazer isso aqui, para saber que aqui, meio das costas. Aqui é o centro-costa.
que é lateral, costa. Tá? Lado aqui. Decote, decote, cintura, cintura. Então é isso, gente, olha. Olha aqui, modelagem do Tomara que Caia, retinho aqui em cima, tá? Todo ok. Pronto, meus amores, aqui a modelagem do Tomara que Caia tá pronto, né? Aqui é do Tomara que Caia, não exatamente ainda pronto para ficar perfeito aqui no corpo da minha modelo. A gente vai falar um pouquinho agora do sob medida. Aquelas diferenças que eu falo para vocês, que é muito importante no sob medida você verificar, você constatar, você estudar essa questão do sob medida, tá? Agora a gente vai falar sobre isso. E se eu disser para vocês que se eu pegar esse molde aqui, que eu fiz o molde base da Ana Júlia, tudo arrumadinho, e se eu disser para vocês que se eu passar por um tecido isso aqui, do jeito que ele tá, só acrescentando a margem de costura. Esse aqui é uma modelagem Tomara que Caia. Daqui você pode evoluir para qualquer um outro tipo aqui, um decote coração, né? E aí você vai ajustar na tua cliente. Mas para Ana Júlia, precisam de detalhes. Quando chega nesse ponto aqui, aí entra aquela situação, aquela questão do foco no sob medida. E aí o que eu faço? Eu vou mostrar para vocês como funciona a partir daqui, o processo do meu trabalho, tá? Olha aqui, ó. Chegou aqui, eu vou medir, porque eu preciso saber se estão com as medidas da Ana Júlia, tá? E eu vou dizer para vocês que vai precisar de um ajuste na cintura, provavelmente, porque ela tem a cintura fina para um tamanho de busto. E uma coisa muito interessante, gente, aqui, vou deixar aqui, quero falar para vocês aqui. A costura, a modelagem também é lógica, tá? É lógica. Por exemplo, quem é mesmo uma pessoa que não tem a cintura, a não ser que seja uma pessoa totalmente sem cintura, assim, zero cintura mesmo, tá? Para isso aqui fica bom. Mas uma pessoa que é magra, que tem um pouco de cintura, não precisa nem ter muito cintura. É claro, é muito claro que ninguém é assim, nenhuma mulher ela é assim, sabe? Retinho aqui. Ela sempre tem uma entrada aqui na cintura, na direção do final aqui, olha, do raio, do busto. Sempre é aqui, nessa direção aqui. Tá? Parte que vem aqui, ela vem meio arredondada assim, olha. Ela vem arredondada. Ninguém, gente, é dessa forma aqui. Tá bom? Então, o que eu faço aqui, olha. Eu já faço isso antes de continuar. Marcou aqui, olha, a mesma altura aqui onde termina o seio, é onde você vai entrar, tá? E aqui você vai entrar conforme o tamanho do seio, a cintura da pessoa, tá? Eu vou colocar 1 centímetro aqui. Tá? Marcou aqui, eu faço uma entradinha aqui na cintura. Tá? Porque essa curva que você faz aqui na lateral, ela também ajuda a dar essa profundidade aqui, porque ela vai apertar aqui no seio, ela vai encaixar no seio, tá? Então assim, se você deixar assim retinho, olha, você vai precisar ajustar aqui. Isso é com certeza, gente. Então eu já faço isso aqui, olha, no Tomara que Caia, tá? Eu faço essa marcação aqui. Mesma coisa nas costas, porque um tem que acompanhar o outro. Normalmente eu faço aqui. E aí eu só posso colocar um em cima do outro e risco da mesma forma para poder ficar do mesmo jeito, tá? No mesmo formato, na mesma altura, na mesma profundidade também.
tá certo? Só para vocês terem uma ideia aqui, eu vou... Deixa eu só riscar mais aqui. Aí eu faço isso só, gente, olha. Coloco um em cima do outro. Aí passou pra cá. Só riscar. Tá? Agora, pensando, voltando aqui ao assunto do sob medida, pensando na minha cliente. Chega aqui nessa hora, o que eu faço? Eu meço, né? Pra saber se tá ok. Porque pode acontecer de não dar certo. Então, aqui, 92. E aí eu saio medindo aqui. 92 é o busto dela, tá? Aqui na linha de busto. Quatro. E aqui, tá? Bem certinha a medida dela, olha, de cima, no busto, na parte do busto. Tá bem certinha, tá? Por quê? Porque a gente trabalhou a profundidade, a gente trabalhou isso aqui todinho. A diferença que está na Ana é que ela tem o busto grande, mas ela tem a cintura muito fina para acompanhar um molde que a gente vai ajustando, né, assim, combinando as medidas. Com certeza, eu vou precisar ajustar a cintura. A cintura dela é 72. Aqui, 8. Vinte. Trinta. Olha isso, gente. Olha aqui o que eu queria mostrar para vocês. Eu nem mexi, eu nem medi antes para poder fazer isso aqui com vocês junto. Olha a diferença. Olha a diferença. E isso pode acontecer quando você for fazer um molde. Aqui tá perfeito em cima, mas na cintura não está. E muitas vezes você vai mexer nesse molde aqui para poder diminuir a cintura e você corre o risco de mexer na parte errada. Tá? Então, o que eu faço nessa hora? Para poder ter uma assertividade no meu molde final. Aquele molde que eu falei para vocês que depois é o arquivo e tudo. Né? Eu faço um teste de modelagem, eu faço um esboço. E é a primeira peça que a minha cliente prova. É um esboço. A primeira coisa que eu faço. A partir daquele momento, eu faço um esboço. Porque no esboço, no tecido, diferente do papel, o tecido, ele vai me mostrar na forma do corpo dela aonde eu vou precisar fazer esse ajuste, tá? No papel não dá para fazer isso. O papel não define nada, é plano. Mas eu tô mostrando para vocês aqui, gente, é o meu modo de trabalhar, o meu método de trabalhar. É um método que eu consegui assertividade na minha modelagem. E parece trabalhoso, mas não é. Vocês vão ver no final a diferença que faz de uma peça. E a diferença que iria fazer se eu continuasse a partir daqui. Só cortar e fazer o vestido, e na hora da prova no tecido vai ter essa sobra toda aqui. Com certeza, gente, o que falta ser tirado na parte da cintura vai ser esse encaixe aqui, olha. Que precisa ser mais profundo na Ana Júlia.
sabe? Precisa ser mais profundo para poder ajustar o seio. Então, gente, aqui é o seguinte. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é assim, olha. Eu faço o tomara que caia inteirinho, eu fiz aqui, nesse caso. Por quê? Porque daqui eu já vou tirar a pala quando ela provar. Eu já corto aqui, sabe? Eu já faço todo esse trabalho de modelagem junto. Não precisa você fazer a modelagem da pala separada. A não ser que você queira fazer só essa parte e depois só cortar inteirinho. O cós, né? Aquela pala larga lá, tá? Mas eu já tiro assim, sempre eu faço isso. Eu faço inteirinho e depois que eu recorto, tá bom? Aí, gente, uma coisa importante também, tá? Se você preferir, se você faz assim, se você já vai tirando aqui na hora que você faz a modelagem, em vez de entrar aqui 1 centímetro, como eu fiz, você vai entrar 2, né? Você já vai tirando nessas partes aqui, para poder chegar na medida da cintura. Gente, perfeito, tá? É como você faz, é como você tá acostumado a fazer. Não tá errado. Essa forma aqui é só uma forma que eu faço, porque eu gosto de deixar muito claro assim, sabe? Por isso que eu deixei do jeito que eu fiz aqui. Eu não mexi, a gente mediu junto, porque eu queria mostrar pra vocês como tem diferença quando a gente coloca no papel e depois de quando a gente coloca no corpo. Não significa que esteja certo, que esteja errado, que esteja mais fácil, que esteja mais difícil. Para mim, tem mais assertividade. Esse é o meu método de trabalho, porque foi onde eu encontrei a assertividade na modelagem, tá bom? E eu quero compartilhar com vocês. Mas vamos lá. Aqui, olha, eu vou cortar aqui no algodão cru. Eu já faço isso, olha, porque encaixa aqui, olha, no tecido, você não perde tecido. Deixa aqui o espaço, porque você precisa deixar espaço para a costura. Aqui a lateral. E aqui é o centro da costa. Aqui eu vou cortar. Eu vou deixar um pouquinho maior aqui, só nos comprimentos, tá, gente? Vocês vão entender depois, assim. Vou deixar um centímetro aqui, olha, maior no comprimento, pensando já em separar aqui a palha, tá? E ter um espaço para poder a gente analisar essa altura aqui nela. Aqui eu vou deixar só da costura. Eu faço esse piquezinho aqui, olha, pra saber que eu meio das costas. E a frente, gente, eu gosto de marcar aqui, antes de fazer.
para poder eu saber na hora que eu faço o teste de modelagem, para eu saber as alturas. Pronto, eu vou passar uma costura. Gente, é só mesmo fechar aqui, tá? É só passar uma costura com essa sobra de tecido que a gente deixou aí pra costurar. Tá? Alinhar, porque esse daqui vai ser o seu teste de modelagem, então você precisa alinhando esses pontos aqui para poder dar certo, tá? Aqui, alfineta aqui. E eu vou só passar uma costura, só uma costura reta mesmo, para poder fazer a prova. E nós vamos fazer essa prova juntos. Então, meus amores, agora a gente vai fazer a prova, o teste de modelagem, tá? Essa prova aqui que eu falo para vocês que é muito importante. Depois que eu costurei aqui, como a gente verificou no vídeo, e aí eu fiz essa marcação nela. E eu falei pra vocês que sempre tem alguma coisa para ajustar quando a gente faz o teste de modelagem na cliente, no corpo da cliente. Então todas as medidas da Ana estavam corretas com o molde base dela. Mas, olha aqui, olha. Tá? Agora vamos olhar aqui pro esboço aqui pra Ana. Olha aqui essa sobra, olha. Aqui, ó. Quando eu falo da profundidade que precisa para poder ajustar no seio um tomara que caia que vai ser estruturado, eu tô falando disso. Tô falando dessas sobras aqui, ó. Na Ana aqui não vai precisar entrar na cintura, olha, não tá embolando aqui, mas aqui vai ser preciso, tá? Então, ele precisa de um ajuste aqui. Mas você vê que essa parte aqui, olha, tá bem certinha conforme que eu tava falando para vocês. Põe só o braço aqui para frente um pouquinho, ó. Aqui, olha, a costura do lado, tá? Ele está aqui na lateral, a costa, olha, bem certinho aqui. Tá na altura que eu queria que ficasse. Aqui eu coloquei só os alfinetes, tá? Volta. Mas era exatamente isso que eu tava falando, olha a altura aqui. Eu desci 1 centímetro para poder ficar um pouco mais à amostra aqui, para não ficar tão alto. Mas o que eu queria concentrar para vocês em falar era dessa profundidade aqui, para poder dar sustentação, para poder a gente estruturar e ficar um tomara que caia bem seguro, tá? Agora eu vou virar pro avesso para vocês verem como é fácil a gente fazer esse ajuste aqui para sair já do corpo da Ana bem certinho. Aí sim a gente vai fazer o molde mesmo que vai ficar para arquivar, para guardar. Quando você for fazer o teste de modelagem, coloca do avesso que fica mais fácil para você fazer a marcação, entrar onde precisa entrar e já marca na costura, tá? Então a gente vai fazer esse ajuste aqui, ó. Aqui. Agora, gente, o que eu faço aqui, ó? Eu costumo marcar bem, para eu saber bem certinho onde acabou aqui a altura do seio, tá? E eu vou aproveitar para marcar aqui também a parte da pala, tá? Então a pala, ela não começa lá logo abaixo do seio, não. Ela começa um pouquinho mais aqui, olha. Isso lá
no modelo. Aqui na Ana Júlia, eu vou deixar essa pala um pouco mais aqui, tá? Então, eu só vou acrescentar nessa pala aqui, um dedo aqui mais aqui embaixo, tá? 1,5 centímetro mais ou menos, para poder a saia sair bem aqui. A saia dela, se sair muito embaixo, não fica legal. Ele tem que estar nessa direção aqui, ó. Nessa direção aqui da cintura dela mesmo, para ficar acinturada, a pala acinturada. Então, eu vou descer um dedo aqui e eu vou fazer essa marcação aqui, só para ter um guia. Vai virando aqui de costas. Mais um pouquinho. Ok. Gente, então é isso. Eu vou fazer uma marcaçãozinha bem aqui, porque eu achei que ficou não sei, um leve emboladinho aqui, bem aqui no ápice do busto. Às vezes é só porque ficou um pouco mais pontudo, então eu vou verificar aqui e dar uma ajustadinha aqui para poder passar, aí sim fazer o molde como ele tem que ser feito, finalizado, para poder arquivar e aí cortar no tecido principal, tá bom? Pronto, gente, o esboço agora já foi feito a prova, tá? Fizemos o teste de modelagem. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um leve ajuste aqui, foi justamente por causa desse bico aqui, ó, que criou aquelas ondinhas. Então, eu já faço um pouquinho aqui. E eu risco aqui também, tá? Para ajustar essa parte aqui da frente. Para encaixar o seio aqui dentro. Esse foi o único ajuste que precisou ser feito. Às vezes precisa também entrar aqui do lado, mas no caso agora não foi preciso. Então, a partir daqui, o que eu vou fazer? Agora sim, eu vou fazer o molde correto, o molde que eu vou arquivar, o molde que eu vou deixar anotadinho, guardado. Aqui eu já vou ajustar. Pronto, esse ajuste aqui tá ok, tá? Eu tirei aqui uma parte. Esse aqui também, mais curvado. Olha a diferença da curva que está agora. Do encaixe do busto, tá? Bem encaixado vai ficar aqui. Então, aqui vou tirar. Como a gente não vai precisar mexer na modelagem da parte da costa, a gente pode usar a mesma modelagem que estava pronta, tá? Só que aqui a gente vai ter que tirar aqui por causa... Aproveitar para fazer logo essa palha, tá, gente? Aqui, pega rego aqui. E eu só faço de um lado, eu isolo o outro, uso a frente e só uma parte para poder fazer o molde que vai ficar, o molde mesmo certinho, tá? Faço isso. Passar a régua aqui.
Vou medir aqui. Olha aí, é como se fosse a costura aqui, em cima da costura aqui, tá? Pra você saber que aqui vai fechar, para poder você medir essa pala que vai ficar aqui, tá? Olha aí, tá bem certinha com esse lado aqui. Aqui eu vou descer uns 2 centímetros, só para ter a segurança de que na próxima prova, quando ela for fazer a prova já no vestido, essa pala aqui ela esteja numa altura boa. Antes de colocar a saia, eu faço outra prova, tá? Mas é isso aqui, a parte da frente é exatamente isso do vestido. Frente e costas. Eu vou aproveitar e dar uma ajustada bem aqui, porque ainda ficou um bico. Tá vendo como ficou um bico aqui, olha? Aí você vai dar uma ajustada aqui. Esses detalhes vocês vão ver em cada modelo que vocês fizerem. E usar a técnica do teste de modelagem, do esboço. E aí vocês vão ajustando como fica melhor. Vocês vão ver que tem diferença quando você coloca no corpo da cliente o teste de modelagem. Pode ser que apareça alguma coisa que você não estava nem imaginando que ia aparecer de erro na hora que você faz a modelagem. E muitas vezes também você acerta total. Quando você vai fazer o teste de modelagem, ele fica praticamente, gente, todo certinho, sabe? Então, isso aqui vai te dar segurança para não ter que estar fazendo tantas provas. Aí você já vai cortar no tecido principal, sem medo de errar. Você já vai cortar, digamos, a entretela no tamanho certo, não vai ter aquela coisa de dizer, tenho que soltar depois, e aí já gastou tecido. A barbatana que você já vai usar no tamanho certo. Então, tudo facilita quando você faz um teste de modelagem, em relação a tudo mesmo. Essa aqui foi onde eu coloquei o alfinete, meio das costas. Centro costa. Só que eu vou passar para o papel e eu não posso me esquecer. Esse aqui é a lateral. Pronto, gente. Fiz o ajuste aqui, tá? Recortei como é o modelo. Esse é exatamente o modelo. Tomara que caia, só que ele é um pouco mais abaixo aqui do raio do busto, a pala, tá? Costas e a pala das costas aqui. Nós vamos agora passar isso aqui para o papel. Gente, aqui eu só queria fazer uma observação antes de passar para cá, para o molde final. Todas as costuras que estão na vertical, essa costura, tá? A costura da lateral, nas costas, todas elas estão com a margem de costura. Elas já estão com a margem de costura aqui, ó, tá? A marcação, tá tudo certinho. Na parte que é horizontal, aqui na parte de cima, aqui na parte de baixo, não tem a margem de costura. Então, agora eu já vou colocar. Porque senão, se a gente vai costurar aqui, olha. Se for cortar aqui para costurar mais aqui em cima, aí vai ficar curto. Tá bom? Então, aqui eu vou cortar aqui igual, vou repetir ali o molde. E deixar
uma margem aqui para costura, porque aqui na parte de cima a margem de costura é bem pequena, né? Não pode ser muito larga para poder fazer essa costura arredondada ali do decote. Aqui é a mesma coisa, aqui eu vou deixar a margem de costura aqui. Aqui em cima também. Aqui na vertical, não precisa, porque já está com a margem de costura. Fio do tecido. Fio do tecido. Frente. Aqui é a mesma coisa, tá? Uma coisa muito interessante aqui na parte das costas, gente. Quando eu cortei esse molde aqui, olha, quando eu cortei esse esboço aqui para fazer o teste de modelagem, vocês viram que eu deixei aberto no meio das costas. Mas nós não podemos esquecer que esse vestido aqui, essa parte de cima aqui, o zíper é do lado, não é nas costas. É só porque eu gosto de fazer essa prova prendendo nas costas para eu ver como fica a lateral. Então agora eu vou fechar esse espaço aqui foi o que eu dei da costura, do meio das costas, tá? E aqui na verdade não vai ter costura, só vai ter essa costura aqui, porque não precisa ter tanto recorte nas costas, tá? Em alguns casos pode até fazer inteiro, eu não gosto muito porque eu sempre gosto de colocar uma barbatana aqui nas costuras, mas poderia até ser assim, totalmente inteirinha aqui essas costas, sabe? Com um zíper aqui do lado. Mas eu vou fazer assim porque eu gosto de fazer a estrutura dele com barbatana. Tá? Então aqui não tem corte. Aqui, gente, é a mesma coisa, tá? Deixar aqui para costura, na parte de cima. Aqui tá ok. Aqui tá ok. Tá certo. Só alinhar aqui.
Aí, gente, esse aqui eu marco, faço todas as marcações. Lateral, costa, cintura, decote. Aqui eu gosto de colocar número. Para eu saber que um liga o outro. Aqui, meio das costas. E aqui é importante colocar que aqui é dobra do tecido. Dobra do tecido. Tá? Aqui não tem costura. É dobrado para ter só essa costura aqui. Tá, gente, isso aqui só é um lado das costas, tá? Que é o centro das costas, tá bom? Pronto, isso daqui tá ok. Decote, costas. Aliás, cintura. Decote, decote, lateral, zíper, cintura, cintura, centro, frente, dobra do tecido. Gente, é isso aqui. Esse aqui, se você vai cortar por essas medidas, se você for fazer por essas medidas, se você usar esse tipo de ajuste aqui, ele fica perfeito. Se você, depois que cortar, entretelar tudinho, não precisa mexer em nada para fazer ajustes, sabe? Porque o teste de modelagem, ele te dá essa possibilidade de colocar esse ajuste ainda antes de começar a mexer com o tecido principal, tá? Agora, deixa eu só verificar aqui essa parte. Essa aqui é a pala da frente. Eu vou descer aqui, mais 2 centímetros. E essa aqui é a pala das costas. A gente vai já falar dela aqui, que é a mesma coisa da parte de cima, não precisa de costura. Não esquecendo aqui, onde você corta para ajustar no sentido vertical, todas estão com a margem de costura. Na horizontal, você precisa deixar a margem aqui para poder fazer a costura, tá? Aqui é o centro-frente. Pala. Aqui também, dobra do tecido. Pala da frente. Eu gosto de anotar assim também, olha. Aqui eu vou colocar a saia. Aqui é o corpo. Lateral. Fio do tecido. Costas. Costas é a mesma coisa dali daquela questão das costas que eu falei. Aqui eu deixei aberto.
e marquei nas costas, né? Só que o zíper é do lado. Então, o que eu vou fazer? Vou esconder essa costura, aproveitar aqui a marcação desse outro. Lateral, centro costa, aqui eu vou encaixar o corpinho, aqui eu vou colocar a saia, tá? E essa aqui é a pala das costas. Fio do tecido. Pronto, gente, esse é o nosso molde corretíssimo, todo ajustado, todo certinho, tá? Aqui, meio das costas, decote. E pala das costas e pala e a pala das costas e a pala da frente. Esse aqui é o nosso molde correto, feito com testes de modelagem. Esse molde aqui, depois que eu termino, esse sim, eu guardo, tá? Eu arquivo eles, eu coloco o nome da cliente, coloco as medidas em um papel e eu encaixo junto, sabe? Por quê? Porque depois eu posso usar, todas as vezes que ela for fazer uma roupa, eu já tenho todas as medidas, até o teste de modelagem dela eu já tenho. E aí eu não tenho que fazer esse trabalho todas as vezes. E o vídeo de hoje está ficando por aqui. Mas nós teremos um terceiro vídeo sobre modelagem, onde nós vamos fazer a modelagem da manga, da saia e do drapeado. E nós vamos falar sobre modelagem criativa. Então não perde, eu te espero no próximo vídeo.